Capítulo 6 dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Seção 1 do recurso ordinário. Artigo 1027. Serão julgados em recurso ordinário: inciso 1, pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Inciso 2. Pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea A. Os mandados de segurança, decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha B. Os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do artigo 1015. Parágrafo 2º. Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos artigos 1013, parágrafo 3º, e 1029, parágrafo 5º. Artigo 1028. Ao recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, a linha B, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Na hipótese do artigo 1027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O recurso previsto no artigo 1027, incisos 1 e 2, a linha A, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as contrarrazões. Parágrafo 3º. Findo o prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade. Seção 2 do recurso extraordinário e do recurso especial. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: inciso 1, a exposição do fato e do direito; inciso 2, a demonstração do cabimento do recurso interposto; inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que houver sido publicado o acórdão divergente ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Inciso 1. Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Inciso 2. Ao relator, se já distribuído o recurso. Inciso 3. Ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Artigo 1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: Inciso 1. Negar seguimento. Alínea A. A recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Alínea B. A recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Inciso 2. Encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Inciso 3. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Inciso 4.
selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. Inciso 5. Realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a linha A. O recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. A linha B. O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ou a linha D. O tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Parágrafo 1º. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. Parágrafo 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Artigo 1031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. Parágrafo 2º. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial. Artigo 1032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Artigo 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Artigo 1034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional
nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, inciso 1, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator, no Supremo Tribunal Federal, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Parágrafo 6º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Parágrafo 7º. Da decisão que indeferir o requerimento, referido no parágrafo 6º, ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral, ou em julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo interno. Parágrafo 8º. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários, sobrestados na origem, que versem sobre matéria idêntica. Parágrafo 9º. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 10. Revogado. Parágrafo 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Subseção 2. Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. O presidente ou o vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Parágrafo 2º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Parágrafo 3º. Da decisão que indeferir o requerimento referido no parágrafo 2º, caberá apenas agravo interno. Parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Parágrafo 5º. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. Parágrafo 6º. Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator, no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, proferirá a decisão de afetação, na qual, inciso 1, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Inciso 2, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Inciso 3. Poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Parágrafo 1º. Se após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, não se proceder à afetação, o relator, no Tribunal Superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado para que seja revogada a decisão de suspensão referida no artigo 1036, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Parágrafo 3º. Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso 1 do caput. Parágrafo 4º. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 5º. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 5º, é permitido a outro relator do respectivo Tribunal Superior afetar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do artigo 1036. Parágrafo 7º.
quando os recursos requisitados na forma do inciso 3 do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais em acórdão específico para cada processo. Parágrafo 8º. As partes deverão ser intimadas a decisão de suspensão de seu processo a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informado da decisão a que se refere o inciso 2 do caput. Parágrafo 9º. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada num recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Parágrafo 10. O requerimento a que se refere parágrafo 9º será dirigido: inciso 1. Ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau. Inciso 2. Ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem. Inciso 3. Ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem. Inciso 4. Ao relator, no Tribunal Superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário, cujo processamento houver sido sobrestado. Parágrafo 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, no prazo de 5 dias. Parágrafo 12. Reconhecida a distinção no caso, inciso 1, dos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Inciso 2. Do inciso 3 do parágrafo 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo Tribunal Superior na forma do artigo 1030, parágrafo único. Parágrafo 13. Na decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9º, caberá: inciso 1. Agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau. Inciso 2. Agravo interno, se a decisão for de relator. Artigo 1038. O relator poderá: inciso 1. Solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno. Inciso 2. Fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. Inciso 3. Requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3, os prazos respectivos são de 15 dias e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida a cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso
e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 3º. O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. Artigo 1039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos, versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Artigo 1040. Publicado o acórdão paradigma, inciso 1, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Inciso 2. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Inciso 3. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Inciso 4. Se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Parágrafo 1º. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Parágrafo 2º. Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Parágrafo 3º. A desistência apresentada nos termos do parágrafo 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. Artigo 1041. Mantido o acórdão divergente pelo Tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal Superior na forma do artigo 1036, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o Tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a hipótese do inciso 2 do caput do artigo 1040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao Tribunal Superior para julgamento das demais questões.
Seção 3. Do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Incisos 1, 2, 3, parágrafo 1º, inciso 1, 2, alíneas A, B, revogados, com redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016. Parágrafo 2º. A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Parágrafo 3º. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 4º. Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Parágrafo 5º. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com um recurso especial ou extraordinário, assegurada neste caso sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Parágrafo 6º. Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Parágrafo 7º. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 8º. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. Seção 4. Dos embargos de divergência. Artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, inciso 1, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Inciso 2. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Inciso 3. Em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Inciso 4. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Parágrafo 1º. Poderão ser confrontadas teses jurídicas
contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Parágrafo 3º. Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Parágrafo 4º. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Parágrafo 5º. Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016. Artigo 1044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Parágrafo 1º. A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Parágrafo 2º. Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Fim do livro 3 da parte especial do Código de Processo Civil.